Senhores, dizia-se que nenhuma festa dura para sempre. E quanto aos assuntos daquele dia, mesmo que ainda não tivessem terminado de ser discutidos, Park Jin assegurou que poderiam continuar no dia seguinte. O tempo passou depressa, e quando o relógio marcou 23 horas, todos os presentes foram se retirando, restando apenas Park Jin e Song Joong-kai, ainda bebendo juntos. Contudo, a ruptura repentina com Du Chaeil, que havia se enraizado tão profundamente na vida de Song Joong-kai, deixava-o com uma sensação insuportável de perda. Ele, cabisbaixo, confidenciou a Park Jin que não sabia como agradecer. Disse que aquela era sua única chance de mudar sua realidade e que precisava agarrá-la a qualquer custo. Acrescentou, com convicção, que se conseguisse realmente construir algo e alcançar sucesso financeiro, Chaeil certamente voltaria para ele. Ela estava certa, nenhuma garota queria um homem inútil. E isso não se aplicava apenas a ela, mas a qualquer mulher, inclusive Lee Sam-gae ou qualquer outra. Park Jin escutou com atenção e, em seguida, encorajou o amigo com algumas palavras diretas. Tudo bem, todos já foram embora. Não precisa falar disso agora. Mas escute, esses jovens ricos aparentam harmonia, mas, na verdade, o relacionamento entre eles é repleto de disputas, alianças veladas e competição. Se qualquer um deles fosse escolhido como gerente, isso criaria insatisfação geral. Mas você é diferente. Está numa posição neutra, lida com tudo de forma justa e, o mais importante, é alguém de minha confiança. Continuou explicando que, ao tornar-se CEO da Anchangak, todas as responsabilidades cairiam sobre seus ombros. Não seria uma posição fácil. Ele teria que equilibrar relações com cuidado, ou acabaria virando alvo de críticas. E, como ressaltou, no mundo real, para alcançar algo significativo, é preciso estar disposto a pagar o preço. Nada grandioso vem sem sacrifício. E a estrada que tinham pela frente ainda seria longa. Na manhã seguinte, bem cedo, Yuan e os demais jovens ricos passaram a utilizar as margens do Rio Internacional como sede temporária de suas operações. Em seguida, a Anchangak utilizou suas conexões para localizar indivíduos infectados com o vírus G. Investiram somas expressivas de dinheiro para convencê-los a participar dos testes clínicos. Os resultados foram surpreendentes. O remédio experimental superou todas as expectativas. Um paciente em estado grave, com febre alta, teve sua temperatura normalizada em apenas meio-dia. Os exames PCR também retornaram negativos. Mais impressionante ainda era o fato de não haver efeitos colaterais. Com essa descoberta, os corações da juventude rica dispararam, como se tivessem encontrado uma mina de ouro. Seus olhos brilharam de excitação e euforia. Conseguimos, exclamaram. A febre passou, o remédio funciona. Vamos ficar ricos desta vez. Mas logo um lembrete os trouxe de volta à realidade, aquela oportunidade era de curto prazo. Não duraria para sempre. Por isso, era essencial agir com rapidez e precisão. Precisamos aproveitar antes que os outros percebam, diziam. Com essa urgência, os jovens começaram a demonstrar suas habilidades. Trabalharam em conjunto, elaborando um plano estruturado. Até mesmo Song Joong-kai contribuiu com ideias. Disse com firmeza. Como o remédio já foi aprovado nos testes iniciais, precisamos registrar a patente o mais rápido possível e dominar o mercado antes que alguém reaja. Devemos agir em 3 etapas. Aumentar a produção e criar um estoque. Mobilizar a opinião pública, fazendo com que as notícias sobre o remédio se espalhem como um fenômeno. E, por fim, lançar o produto no mercado e garantir a distribuição. Embora fosse tolo no amor, Song Joong-kai mostrava-se extremamente perspicaz e profissional nos negócios. Em menos de 3 dias, o grupo Anchangak foi oficialmente fundado. Concluíram rapidamente o registro da empresa, compraram fábricas farmacêuticas e garantiram exclusividade na produção do novo remédio. A eficiência era tamanha que parecia inacreditável, mas, considerando as conexões e redes que tinham à disposição, não era de se surpreender. O mais impressionante era o silêncio com que tudo era feito. Nenhuma informação vazava para o público. O medicamento recebeu o nome de H666.
Já no primeiro dia, diversos hospitais adquiriram lotes para testes. Os resultados? Milagrosos. Após o segundo dia de uso, pacientes infectados com o vírus G estavam completamente curados. As redes sociais explodiram com a notícia. Plataformas como Weibo e TikTok passaram a exibir manchetes sobre o H666, tornando-o o assunto mais quente do momento. Até mesmo os principais especialistas médicos do país reconheceram a eficácia do medicamento. Até mesmo o homem mais velho ainda vivo que se recuperou da doença foi cercado por repórteres em busca de uma entrevista. Sr. Kim, o senhor tem 114 anos. Poderia nos contar o segredo para uma vida tão longa? Segredo? Claro! Todo dia bebo 1 quilo de licor branco, fumo 2 maços de cigarro, e quanto à minha vida conjugal, digamos que são 7 noites e 3 dias, haha. Sr. Kim realmente sabe como brincar. Mas ouvimos dizer que o senhor foi recentemente infectado pelo vírus G e se recuperou muito rápido. Isso também faz parte do seu segredo? Com um sorriso, o velho respondeu. Não, não. Preciso dizer que me recuperei graças a um remédio especial que meu filho trouxe. Acho que o nome é AH666. Ao ouvir isso, o repórter manteve uma expressão cética. Esse tal medicamento especial, o H666, hein? A partir daquele momento, a situação saiu totalmente do controle. Quase todo o estoque da corporação Anjunho foi esgotado num piscar de olhos. Nas redes, o povo se revoltou. Esses caras são uns trapaceiros. Vendendo a esse preço absurdo? Por que não assaltam logo? Meu amigo, com esse preço ainda está barato. Pelo que sei, tem comerciante enviando para o exterior. Lá estão vendendo por 15 mil por caixa. 15 mil? Então o preço aqui ainda é razoável. Com a popularização do medicamento, os grandes veículos de imprensa correram para noticiar e transmitir ao vivo. Olá, estimados telespectadores. Um novo medicamento chamado H666 surgiu no mercado e tem causado milagres no tratamento do vírus G, sem apresentar efeitos colaterais. A procura é tão alta que a oferta não está conseguindo acompanhar. Um repórter se aproximou de um jovem com uma sacola na mão. Ei, amiguinho, você comprou esse remédio para sua família? Que gesto bonito! Na verdade, comprei para revender. No mercado negro, ele está sendo vendido por milhares por caixa. Neste mês, ganhei mais do que meu pai ganha o ano todo. Outra reportagem entrevistou um estrangeiro. Sabemos que esse tratamento especial é caríssimo. Como conseguiu comprar tanta quantidade? Sou agente de compras. Mesmo sendo caro, revendo para estrangeiros por mais de 10 vezes o valor e eles disputam cada caixa. Além disso, sou chinês, e minha pele escureceu de tanto esperar em fila nos últimos dias. Em menos de 15 dias, as notícias sobre o H666 se espalharam pelo mundo como um incêndio. Vários países correram para fazer pedidos em massa, como neve caindo do céu. Como resultado, em apenas um único dia, a corporação Tianjin recebeu pedidos no valor de 10 bilhões. Os acionistas mal conseguiam conter a euforia. Era como se todos estivessem sob efeito de êxtase. Parabéns! Nossa receita de um único dia ultrapassou os 10 bilhões. É inacreditável. E isso é só o começo. Amanhã com certeza teremos ainda mais. O custo de produção é de centavos, mas o preço no atacado chega a milhares por caixa. Estamos ganhando mais do que assaltando um banco. O presidente Lin é realmente incrível. Só de segui-lo, mesmo que seja para tomar a sopa que sobra, a gente lucra mais do que a família inteira juntou em 10 anos. O tempo voou e, quando perceberam, já era outubro. Numa tarde ensolarada, os raios dourados do sol vinham do oeste, trazendo uma sensação morna e agradável. Du Xiaoyu tomava chá com algumas amigas próximas num hotel 5 estrelas. Sua vida era confortável demais para imaginar compartilhar algo com alguém como Song Joong-kai. Para ela, terminar o relacionamento tinha sido a decisão mais acertada de sua vida. Ei, Xiaoyu, você está com uma bolsa nova?
Foi presente de algum novo pretendente rico? É linda. Parece ser o último modelo da Andmad, certo? Com um sorriso orgulhoso, Dushail respondeu. É sim. Meu namorado me deu ontem. Mas uma das amigas olhou com desconfiança e comentou. Espera, olhando de perto, parece que não é original. Apesar de ser parecida, os modelos limitados da Amig costumam ter código anti-falsificação. Essa sua pode ter custado apenas algumas centenas de milhares. Shail, não me diga que está usando uma falsificada. Dushail arregalou os olhos, indignada. Impossível! Essa bolsa foi comprada no balcão oficial. Tenho até o recibo. A amiga rebateu com um ar de deboche. Recibo se falsifica também. Você tem certeza de que essa bolsa é original? Por que não escaneia o código com o celular agora? Naquele instante, Dushail começou a perceber que tinha sido enganada. A verdade amarga surgiu lentamente diante de seus olhos, e ela sentiu como se o mundo desabasse sob seus pés. O rosto de Yui empalideceu. Seus olhos se arregalaram em horror e choque, e seu coração disparava, não por amor ou felicidade como antes, mas por amargura e vergonha profunda. Uma fúria silenciosa começou a crescer dentro dela. Determinada a provar que não era tão tola quanto todos pensavam, ela respondeu com desafio, dizendo que escanearia imediatamente o código da bolsa com o celular para verificar se era ou não genuína. Sua voz estava cada vez mais firme, como se quisesse desesperadamente manter alguma dignidade diante das amigas. No entanto, ao escanear e descobrir que não se tratava de uma edição limitada, mas sim de uma falsificação barata, suas amigas caíram na gargalhada. Yui, sua bolsa Andmad edição limitada custa só algumas centenas? Não acredito que a Yui que conhecemos está usando uma falsificação. As palavras zombeteiras caíram como facas sobre Yui, que sentiu como se estivesse sendo empurrada para um abismo. Com um rosto sombrio e as mãos trêmulas, ela pegou o celular para ligar furiosamente para Kim Seil. Droga, não, isso não pode estar certo. Vou ligar para aquele cara agora mesmo, murmurou entre os dentes. No fundo, ela não conseguia acreditar que tinha sido enganada de forma tão cruel. Jurava que Kim Seil vinha de uma família rica, afinal, não era qualquer um que alugava um supercarro só para impressionar garotas. Ela se sentia profundamente tocada por aquele presente que julgava valer centenas de milhões. Mas agora, tudo não passava de ilusão. Ela esperou, tensa, por quase 1 minuto, até que a ligação foi finalmente atendida. A voz dele soou do outro lado, em tom casual e debochado. Alô? Minha querida Yui, já está com saudade de mim tão cedo? Ela tentou conter sua raiva, mas não conseguiu evitar o tom direto. Pare de falar bobagens. Ontem já foi humilhante o bastante. Quero saber agora, a bolsa Andmad que você me deu, era falsa. Do outro lado, Kim Seil respondeu com indiferença. Ah, você descobriu? É falsa mesmo. Ao ouvir essa confissão descarada, a raiva tomou conta de Yui. Sentiu como se estivesse sendo queimada por dentro, e gritou, furiosa. Seu canalha! Seu miserável! Mas ele não recuou. Pelo contrário, respondeu com frieza. Yui, não se ache demais. Aquela bolsa falsa me custou $800. E honestamente, é esse o seu valor. Você acha mesmo que vale milhões só por ter dormido comigo uma noite? Perdeu a noção? Você não é feita de ouro, tá? Eu sei muito bem o que você queria com tudo isso. Nós dois só nos aproveitamos um do outro. No começo eu achei que você era interessante, mas você não passa de um produto vencido. Durante esse tempo, te banquei, te dei bebida, diversão, e isso é mais do que suficiente. Agora suma da minha vida. E pare de me incomodar. Logo depois disso, ele desligou a chamada. Yui ficou em choque. Sentia-se como um objeto descartado, jogado fora sem valor, como um brinquedo velho. Um vazio doloroso tomou conta de seu peito. Sem conseguir se conter, levou as mãos ao rosto e começou a chorar amargamente. Todos são uns canalhas, soluçou entre lágrimas.
Sua melhor amiga, com expressão preocupada, estendeu um lenço e tentou consolá-la. Chaeyoung, não chore. Hoje em dia tem muito homem ruim por aí. Você só deu azar. Outra amiga comentou, lembrando de algo. Eu pesquisei sobre esse Kim Se-young. A família dele até tem algum dinheiro e ele é bonito, mas é mulherengo, frio, totalmente do tipo que só quer brincar com os sentimentos das outras. Pois é, o homem bonito atrai, mas muitos deles só querem se divertir. Não vale a pena investir sentimentos. Quem acaba se machucando é você. Yui tentou se acalmar, mas a dor da humilhação ainda queimava. Sentia-se injustiçada. Eu só queria encontrar um homem rico para me apoiar, mas ele só pensou em me usar. Que nojento, lamentou, chorando mais uma vez. Foi nesse momento que ela olhou pela janela do hotel e, para sua surpresa, viu um rosto familiar nos outdoors do outro lado da rua. Ficou boquiaberta, em choque. É ele? Suas amigas também olharam na mesma direção e perguntaram, intrigadas. Chaeyoung, aquele ali não é o Song Joong-kai. Ei, Yui. Aquele no telão ali não parece o seu ex-namorado. Meu Deus, é mesmo. É o Song Joong-kai. Uma das amigas, que entendia um pouco de negócios, arregalou os olhos, surpresa e impressionada. Espera. Ele não é o CEO da Hand Changak? Sua voz subiu de tom, misturando admiração e incredulidade. Hand Changak. Não é aquela empresa que está dominando as manchetes ultimamente? Até a mídia internacional está comentando. Eles fecharam um pedido de 500 bilhões em apenas um mês, e o valor de mercado da empresa já ultrapassou 1 trilhão. Ela olhou para Yui, sem conseguir esconder o espanto. Você desistiu do Song Joong-kai, um jovem empreendedor de topo, para correr atrás de um playboy vigarista? E tudo que ganhou foi uma bolsa falsificada. As palavras ecoaram na mente de Yui como marteladas. CEO da Hand Changak, valor de mercado acima de 1 trilhão, empreendedor de topo. Ela piscava várias vezes, como se tentasse acordar de um sonho. Mas aquilo era real. Seu coração disparava, tomado por uma mistura de choque, arrependimento e ambição. Yui, até então arrogante, finalmente compreendia, alguém que tinha como melhor amigo o influente Chairman Lin nunca poderia ser um homem comum. Ele apenas escondia bem suas verdadeiras conexões. Eu estava errada, pensou. Deveria ter confiado mais no meu próprio julgamento. Song Joong-kai não só é um homem bonito, mas também incrivelmente valioso. À medida que a verdade se revelava diante de seus olhos, a ganância de Yui crescia com força total. Era como se o sangue em suas veias fervesse de ambição. Seus olhos agora brilhavam, não por amor, mas pela perspectiva de riqueza e poder. Preciso reconquistar Song Joong-kai. Um homem como ele é a chave para a vida de luxo que mereço. Não posso perder essa chance novamente. Não importa quem eu precise enfrentar ou que meios terei de usar, vou tê-lo de volta. Determinada, ela pegou o celular e, num momento de desespero, procurou o contato dele. Mas logo seu rosto empalideceu ainda mais. Droga! Eu apaguei o número dele no WeChat. Por que eu fui tão estúpida? Um sentimento de arrependimento e pânico tomou conta dela. Mas então, uma ideia brilhou em sua mente como uma luz no fim do túnel. Espera! Eu ainda tenho ele no Alipay. Ele costumava transferir dinheiro para mim por lá. Cada batida de seu coração acompanhava o movimento frenético de seus dedos enquanto abria o aplicativo. Era como se tivesse se salvado de um abismo. Aquilo reacendeu suas esperanças, ela agora tinha uma rota para executar seu plano. Após enviar uma mensagem pelo Alipay, Yui sentiu-se momentaneamente aliviada. Mas, conforme os minutos passavam e Song Joong-kai não respondia, a inquietação voltava com força total. 10 minutos se passaram. Nada. Preocupada, ela digitou uma nova mensagem. Song Joong-kai, você está bem? Estou com um pouco de saudade. Agora, seus olhos estavam colados na tela, esperando. Mas aquele sentimento de sufoco que antes desprezava agora voltava como um nó na garganta.
Ela ficou cada vez mais inquieta, o coração dividido entre arrependimento, nostalgia e medo. Por que ele não respondeu ainda? Será que nem leu a mensagem? Ele sempre respondia de imediato, não importa onde estivesse. Até quando eu ignorava ele por um dia, ele surtava, pedia desculpas desesperado, se humilhando. O tempo passava, mas a resposta não vinha. Yui, com os sentimentos embaralhados e um orgulho ferido, acabou cedendo e escreveu mais uma mensagem, agora, mais sincera, mais vulnerável. Song Joong-kai, aquelas coisas que eu disse antes eram. Na mensagem, Yui escreveu: aquelas coisas que eu disse foram apenas em um momento de raiva. Por favor, não leve a sério. Nesses dias, pensei muito. Sem você ao meu lado, percebi que não consigo viver sem sua presença. Me acostumei com você por perto. Foi minha culpa por ter sido teimosa e infantil antes. Quero me desculpar, Song Joong-kai. Quero te ver. Você tem um tempo? Depois de enviar essa sequência de mensagens, Yui sentiu o coração tomado por uma ponta de esperança. No entanto, 1 hora se passou, e Song Joong-kai ainda não havia respondido. A angústia de esperar por uma resposta consumia. Ela se remexia inquieta, sentindo como se 1000 formigas caminhassem sobre sua pele. Ansiedade, arrependimento e confusão se misturavam em sua mente. Será que ele já não se importa mais comigo? Pensava ela, aflita. Na época em que ainda estavam juntos, bastava que ela respondesse uma mensagem e Song Joong-kai logo iniciava uma conversa interminável, pronto para conversar o dia todo. Às vezes, ela até se perguntava como um homem podia ser tão disponível, tão apegado. Ele a sufocava com tanta atenção, quase como um servo amoroso, sem qualquer senso de orgulho. E aquilo a incomodava. Mas agora, aquele mesmo apego que antes a irritava se transformava numa ausência dolorosa. Ela, enfim, compreendia o que Song Joong-kai sentirá ao esperar por respostas. Com o celular nas mãos e o coração apertado, Yui percebia o que era o verdadeiro silêncio. Enquanto isso, em um universo completamente diferente, Song Joong-kai participava da Assembleia Geral de Acionistas da Hand Changak Corporation, realizada na sede da empresa. Park Jin também estava presente, assim como mais de 20 acionistas, todos os nomes importantes estavam ali, nenhum ausente. Era a primeira reunião formal desde a fundação do grupo, e a atmosfera era extremamente descontraída. Desde o sucesso da empresa, cada um dos presentes parecia ter se transformado, suas roupas estavam sofisticadas, suas posturas mais confiantes. Aqueles que antes eram chamados de filhinhos de papai mimados, agora se tornaram um orgulho de suas famílias. O cargo de CEO ocupado por Song Joong-kai, apesar de ser jovem, não era contestado por ninguém. O respeito que todos tinham por Chairman Lin mantinha qualquer crítica longe. E, sob a gestão de Song Joong-kai, os lucros da Hand Changak haviam disparado. Ele fora até destaque na capa do New York Times, com uma reputação agora consolidada globalmente. Naquela noite, com os convidados saboreando pratos caros e brindando com champanhe, Yeon, animado, aproximou-se de Park Jin para brindar. Sr. Lin, faço um brinde em sua honra. Obrigado por me guiar. Foi o senhor quem me ajudou a prosperar. Após isso, tratou Park Jin como se fosse um irmão mais velho, abraçando-o com carinho, visivelmente emocionado. Park Jin, por sua vez, perguntou a Song Joong-kai. Song Joong-kai, quanto ganhamos desta vez? O CEO respondeu com entusiasmo. Ganhamos bastante. Deixe-me apresentar os números. Até agora, a empresa recebeu pedidos superiores a 500 bilhões, principalmente internacionais, alguns deles ultrapassando 10 bilhões cada. Após deduzir os custos com mão de obra, materiais, embalagem, impostos e operações, o lucro líquido ficou em torno de 300 bilhões. O salão inteiro caiu em silêncio. Por um momento, ninguém conseguia sequer respirar. Todos os olhares estavam fixos no número exibido no tablet. Os rostos expressavam puro espanto. O mais feliz ali era Yeon, que, em segredo, havia vendido todos os seus bens e até emprestado dinheiro dos pais para investir ao lado de Park Jin. Agora, colhia os frutos.
com um lucro de 300 bilhões e apenas 1% das ações. Eu vou levar 3 bilhões para casa, pensava, em êxtase. Meu pai trabalhou a vida inteira e a empresa dele só faturou algumas dezenas de bilhões. E eu, seguindo Lean por um único mês, já consegui 3 bilhões. Estou acima do meu próprio pai. Outro acionista, ao refletir sobre quanto Park Jin havia lucrado pessoalmente, empalideceu. O presidente Lean com certeza faturou pelo menos 150 bilhões. E o H666 ainda tem muito potencial. Nós ainda vamos ganhar muito mais. Todos, agora, olhavam para Park Jin com um misto de admiração e reverência. O presidente Lean é realmente extraordinário, alguém sussurrou, como se estivesse diante de uma lenda viva.